Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Carnaval e televisão são há muito tempo parceiros inseparáveis. Os desfiles das escolas de samba tornaram-se o ponto alto do espetáculo televisivo. As imagens, captadas dos ângulos mais variados, dão a volta ao mundo através da TV. No Ver TV de hoje, nós vamos conversar sobre a cobertura do carnaval realizada pela televisão brasileira com os nossos convidados. Eugênio Araújo, professor do Departamento de Artes da Universidade Federal do Maranhão. Sérgio Mamberti, ator, diretor, produtor cultural, ele integrou o Ministério da Cultura durante 12 anos nas gestões Lula e Dilma e para muita gente continua sendo o tio Victor, do Castelo Rá-Tim-Bum. E Valdenir Caldas, sociólogo, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e pesquisador da cultura popular brasileira. Aos três, muito obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco para conversar um pouco sobre televisão e carnaval. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos ver uma rápida matéria sobre o tema de hoje. Vamos ver. Ninguém sabe ao certo onde ele nasceu. Alguns historiadores dizem que foi no Antigo Egito, outros em Roma. A Grécia Antiga também é um berço possível para a festa. No Brasil, ele chegou no século XVII, graças aos portugueses sob o nome de entrudo. De lá para cá, ganhou influências africanas e, junto com a ginga brasileira, nos tornamos mundialmente conhecidos como o país do carnaval. Ou melhor, o país dos carnavais. Carnavais de tantos ritmos e gêneros e que movimentam bilhões de reais por ano. Na TV, por exemplo, o espetáculo traz grande audiência e faturamento às emissoras. A gente vai se ver na Globo. A Rede Globo transmite os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro desde a década de 1970. Desde lá, ô criançada, que hoje tem marmelada, pois o circo já chegou. Na década de 1980, a TV Manchete se destacou no carnaval. Em 1984, chegou a transmitir com exclusividade o desfile das escolas do Rio. Inovando na cobertura, mostrava bem de perto as alas, carros alegóricos e componentes. Na década de 1990, a Globo já havia retomado a hegemonia na transmissão dos desfiles do Rio de Janeiro e passou a transmitir também os desfiles de São Paulo. A TV Bandeirantes cobre os carnavais de Recife, Vitória e Salvador. Nos últimos anos, o SBT também passou a transmitir o Carnaval Baiano, mas o que marca a emissora são as marchinhas cantadas por Silvio Santos nos intervalos. A pipa do vovô não sabe mais, apesar de fazer muita força, o vovô foi passado para trás. Os blocos de rua aparecem com frequência nas matérias dos telejornais. Já a cobertura dos bailes de carnaval fica reservada às madrugadas. Boa noite, Flávia. Boa noite, Nelson. Estou aqui com o Charles na festa mais esperada do Rio de Janeiro, o Gala Gay. Matérias e especiais que mostram o lado mais folclórico e regional dos carnavais podem ser vistos nas TVs públicas. As cabeças dos orixás e os tambores fazem parte da essência do Carnaval de Pernambuco. Praticantes do candomblé representam essas divindades ao longo de toda a folia nos grupos de maracatu. Será que este ano surgirá alguma novidade na cobertura televisiva? E quem não gosta de carnaval? Terá alternativas à programação carnavalesca? Ou será melhor deixar a TV desligada até o fim da apuração? Nota 10. Por que você está rindo, Valdenir? Porque, Vamos começar assim, vamos começar com bom humor. É o caso de se pensar mesmo. Quem não gosta de carnaval vai fazer o quê? Porque é muito difícil. Hoje, o carnaval não é só um produto da cultura popular. É um produto também do que você conhece muito bem, que é a cultura de massa. E é uma mercadoria como tantas outras. Quer dizer, existe um business do carnaval
que corre muito pelo dinheiro. Quer dizer, o carnaval hoje não é para todo mundo a mesma coisa. Há um grupo muito grande de pessoas que ainda vê o carnaval de forma romântica. Mas é preciso entender que o carnaval mudou muito, se transformou, pode até se falar que evoluiu, e que não tem nada de mal ele ter se tornado num produto mercadológico. Nada, absolutamente nada de mal. Isso não é bom, não é ruim, apenas se transformou num produto mercadológico. E a cultura popular tende a isso mesmo. Isso não acontece só com o carnaval. Acontece também com a música sertaneja, e se você for prestar atenção, todos os produtos da cultura popular se transformaram em produtos da cultura de massa e se tornaram uma mercadoria importante. O carnaval é a maior delas. Ô Sérgio, você disse que gosta de ver carnaval pela televisão? Eu vejo, ultimamente, o carnaval pela televisão. Já fui muito... vamos dizer, para a Avenida, vi muito... Nunca desfilei, não, mas fui muito ver para a Avenida. A minha infância, eu sou santista, o carnaval era um carnaval de rua. Nós, né? E eu via a Doroteia lá em Santos. Você lembra disso? Vamos furar aquela onda. Não, isso é meu pai que me contava. Pois eu via. A Doroteia, as roupas eram todas de papel crepom, e as pessoas... Ela namorava um motorneiro de bonde. E no final, eles desfilavam em caminhões, e no final eles iam para a ponta da praia e caiu na água. Banho de mar a fantasia. Banho de mar a fantasia. E a fantasia se desfazia com aquele papel crepom. As fantasias eram todas de papel crepom. Menos ricas que as de hoje, não acho. Eram belíssimas também. Era de uma riqueza porque eram artesanais. Mas eu também não tenho nada contra a questão da indústria cultural também ter se apropriado, porque o espetáculo das escolas de samba no Sambódromo hoje é extremamente sofisticado. Eu até comparei, estávamos conversando aqui, que tem o Joãozinho 30 veio da ópera, né? E tem esse caráter operístico, né? Assim como o Boi do Maranhão também tem esse caráter operístico. Então, vamos colocar o Eugênio na conversa, já que você falou do Maranhão. Ele vem do Maranhão, é professor lá da Federal do Maranhão. Nós aqui na abertura do programa mostramos que o foco da televisão são sambódromos, né? Principalmente do Rio de Janeiro, mas também Salvador, Recife e os demais carnavais do Brasil. Como é que você vê a cobertura que é feita e também a influência que a televisão tem em relação aos carnavais regionais? Bem, a gente pode começar tratando essa questão da seguinte maneira. Identificando esses 3 modelos mais fortes de carnaval que o Brasil tem, né? O modelo sambista, que é criado e forjado no Rio, o modelo axé, forjado em Salvador, e o modelo que a gente não tem um nome específico ainda para definir, que é o modelo que a gente está chamando modelo do carnaval de rua, forjado entre Recife e Olinda. Certo? O frevo, né? Forte. Onde no Rio é samba, o Rio é samba, em Salvador é axé music, e em Olinda é frevo, né? Então você tem 3 tipos de carnavais diferentes que dominam não só a economia, mas dominam também a rede midiática, né? Durante um bom tempo a Globo dominou praticamente sozinha, transmitindo só o Carnaval do Rio. Aí a partir da década de 90, começa a entrar no jogo a transmissão do Carnaval baiano. Quer dizer, quando você transmite para o Brasil inteiro esse tipo de imagem, isso vai gerando, o que a gente está aplicando a teoria da comunicação rasteiramente nesse esquema, você vai ter, então, 3 cidades emissoras de uma mensagem, Rio, Salvador e Recife. Elas emitem mensagem para o resto do país através da TV. As outras cidades que você indagou, o que as outras cidades fazem? Copiam, mas não só copiam idiotamente, como geralmente quando se fala copiar, as pessoas pensam que cópia é uma coisa de pessoas menos capacitadas, né? Mas a cópia ela pode ser criativa. Então, quando se recria a escola de samba em São Luís do Maranhão, em Belém, né, como eu já vi, na Amazônia, você recria aquilo que você pode recriar. Você copia o que pode copiar. O que você não pode copiar, você cria. E aí você tem, na verdade, novas escolas de samba surgindo. É uma antropofagia aí. Né? Aí é um processo Então, a influência da TV, totalmente. A influência da TV é total. Trio elétrico. Você não vai copiar o trio elétrico exatamente idêntico ao que Salvador emite pela TV. Você copia o que você pode copiar.
Aí o processo de cópia e recriação, então, capitaneado pela transmissão televisiva, ele é muito marcante e não é acachapante, né, professor? Eu não acredito nessa coisa de que só porque você copia, você está sendo idiotizado. Não, acho que o processo de cópia ele é criativo. Depois dessas opiniões iniciais, eu queria colocar na conversa também algumas pessoas que nós ouvimos nas ruas do Rio de Janeiro e perguntamos a elas o que elas acham das transmissões feitas do Carnaval pela televisão. Vamos ouvi-las. Eu acho que as televisões poderiam inovar em relação ao Carnaval, poderiam transmitir mais os blocos de rua de uma maneira mais interessante. Eu acho que isso, porque desfile, a mesma coisa todo ano, eu acho chato. Falta mostrar mais o Carnaval mais puro, o mais de raiz, digamos assim, tá? Eu uso bem esse termo, né? O Carnaval mais raiz, que é o que se encontra justamente fora desse eixo Rio-São Paulo, né? Eu acho que poderiam trazer um pouco do Carnaval de rua, muito frequente no interior do estado do Rio de Janeiro, entendeu? Um pouco mais para a cidade do Rio. E resgatar um pouco da cultura, de repente, dos bairros do Rio de Janeiro e trazer um pouco para o Carnaval de rua. Eu acho que deveriam mostrar bem mais. Tipo assim, o trabalho do carnavalesco não é tão valorizado como deveria na avenida. Eu acho que eles deveriam mostrar menos os corpos sensuais das mulheres e sim a história do trabalho que está sendo desenvolvido ali. Raramente eu vejo carnaval na televisão. As machinhas são bonitinhas, são discretas, todo mundo bonitinho ali, até senhoras do meu nível, assim, entendeu? Aí sim, aí eu gosto, entendeu? E você pode curtir aquelas músicas, um dedinho pra cima, aí sim, tudo bem. Mas fora isso, eu não gosto de carnaval. Olha, essas perguntas e essas pessoas foram colhidas aleatoriamente lá no Rio de Janeiro. E essa é a opinião, é Vox Populi. Olha, é preciso observar o seguinte, muito provavelmente existe um público muito grande que procura esse tipo de carnaval. Mas... Qual o tipo de carnaval? Esse tipo citado pelos entrevistados. Da rua. Esse carnaval de rua, um carnaval menos sofisticado, mais rústico, formal, mais primitivo, vamos dizer assim, para usar a expressão que o Sérgio estava falando agora, que foi condenada durante um certo tempo. Um carnaval um pouco mais primitivo, mais artesanal. Mas acontece o seguinte, o que realmente a grande massa consumidora de televisão procura é esse glamour, né, do espetáculo das escolas de samba. Não fosse assim, a TV Globo não insistiria nisso. E as outras emissoras não insistiriam. Porque, para eles insistirem nisso, eles têm uma pesquisa que prova a eles que a audiência é essa. É um carnaval industrializado, glamuroso, bonito. Mas se oferecer, sim. Mas sem oferecer, como é que as pessoas vão atrás? Se elas não têm a oportunidade de conhecer outro carnaval. Quer dizer, Pois é, mas a pesquisa mostra que muito mais procurado do que esse carnaval artesanal que foi falado aí, muito mais do que ele é esse carnaval glamuroso das escolas de samba, que são verdadeiras indústrias. Eu até queria fazer uma consideração aí sobre isso. É o seguinte, é que esse carnaval que as pessoas estão falando é o carnaval, vamos dizer, mais espontâneo. É aquele carnaval de rua onde o cidadão se manifesta, não é o carnaval espetáculo como a gente vê. Então, os grandes patrocinadores que permitem que você tenha essa divulgação ampla, eles investem, são as marcas de bebida e tudo, investem um dinheiro grande no sentido das transmissões, que são transmissões muito sofisticadas. É claro que hoje já existe um espaço muito maior para os blocos, porque os blocos passaram lá, não só no Rio de Janeiro, mas aqui, passaram de novo a ter uma expressão. Então, pouco a pouco, esse carnaval reivindicado aí está começando a reocupar esse espaço e está começando a aparecer. Mas é um diálogo que se estabelece aí entre vamos dizer, dois tipos de manifestação, mas que, de uma certa maneira, o que eu sinto é que muitas vezes as pessoas sentem que o carnaval espetáculo se afasta um pouco da raiz, né? Exatamente. Mas, e dessa espontaneidade. Mas eu não vejo uma contradição. Eu acho que a partir do momento
em que esse carnaval de rua está começando realmente, e o carnaval de salão está começando a reaparecer também, que foi uma coisa que tinha desaparecido. E que foi entendeu? Um sucesso há décadas atrás. Carnaval de clube, as festas dos grandes clubes, né? Que também caíram em desuso. Então, eu acho que, vamos dizer, é uma fonte inesgotável, vamos dizer, de inspiração, porque o Brasil tem essa tradição das manifestações culturais acontecerem na rua, né? E aí se falou até de que vem do Egito, da Grécia, vamos dizer, de onde veio da cultura greco-romana, né? De onde veio o carnaval. Mas, na verdade, o carnaval, ele ele nasce no Brasil no século XVIII, como eles falam aqui, através do intrudo, né? Mas, na verdade, ele tem uma tradição dessas grandes festividades populares. Que é uma tradição de espetáculo, né? Então, vou pegar esse gancho do espetáculo. As pessoas reclamam que o espetáculo afasta o público. Então, vamos remontar à Grécia, porque na Grécia o público acorria, desde a Grécia, o povo acorria aos espetáculos. As procissões e não afastava, né? o público. As procissões dionisíacas. Então, essa discussão de que só porque eu estou sentado na arquibancada, né, o público vai ser afastado, então por que você vai a estádio de futebol? Quer dizer, quando você olha um espetáculo, você sentado, você sente a empatia diante do que passa de você, ela é transmitida para a sua alma. Não, você fica nervoso. Na hora que passa a mangueira, por exemplo, levanta, você né? goza, você chora, você sofre, junto com quem está desfilando. Então, esse debate, que eu acho bastante vazio, né, de que afasta o desfile, isso é um debate recorrente no Nordeste. Porque o Nordeste está chegando à conclusão de que não vale a pena mais fazer escola de samba. Então, vamos fazer carnaval do modelo baiano? Porque no modelo baiano está todo mundo junto. Mentira! Você vai em Salvador, está cheio de arquibancada, tem gente que quer ficar com outra coisa. E tem corda, Tem né? pessoas que querem ficar sentadinho no seu camarote com ar-condicionado, tomando seu uísque com gelo, que é uma coisa impossível de você fazer lá no meio do povão. Quer dizer, o conforto também, para quem assiste, por exemplo, pessoas da terceira idade. Depois dos 60 anos, você não vai cair no meio do povo no Carnaval de Salvador. Não é recomendável. É melhor você ir comprar seu camarotezinho, tá entendendo? Porque você fica mais legal. Então tem essa questão do conforto. Tem muito teórico que diz que carnaval é coisa para gente jovem. Carnaval é para jovem. Você sabe que há uns 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, acho que 20 mesmo, nos anos 80, eu fui no Galo da Madrugada, que não era o que é hoje, mas já era uma loucura. E eu saí com o Galo da Madrugada. De repente, ele estava numa praça e, de repente, ele entrou numa rua estreita. Você acredita que, na hora que nós entramos ali, o meu pé saiu do chão. Eu não conseguia mais colocar o pé no chão. Então, eu realmente, depois disso... Dá um certo pânico. Eu desisti. Não é? Dá um certo pânico. Depois dessa experiência, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. O Ver TV volta já conversando aqui com os nossos convidados sobre televisão e carnaval. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre as transmissões do Carnaval pela televisão. E nós entrevistamos, no Rio de Janeiro, diretores da Escola de Samba Unidos da Tijuca. Eles falam da preparação artística dos desfiles para a transmissão de Carnaval. E falam também das formas de financiamento dos blocos, das escolas, com a grande contribuição da televisão. Vamos ouvi-los. O que a gente sempre passa para a Globo é todo o roteiro do nosso desfile, que é esquematizado pela própria escola, né? Número de aulas, o que vai ser a abertura, os setores. A gente dá tudo mesmo esquematizado, nome de fantasia, alegoria, explicação. A artista, se a gente tem algum artista famoso que está fazendo parte do desfile, a gente dá toda essa informação, mas não é uma exigência da própria Globo ou de qualquer outra emissora, não. A questão da gente não ter muitos artistas é uma opção do presidente mesmo de querer dar destaque e muita ênfase à comunidade da Unidos da Tijuca, que é muito apaixonada. Quando o carnaval ele começa a ser construído, a plástica
né, ele é pensado em todas as possibilidades. A iluminação da avenida, o que vai imprimir também na televisão, né, as cores também elas são totalmente pensadas nisso, também em relação ao horário, né, a iluminação externa, a iluminação do carro. Então, na verdade, no conjunto, não que há uma necessidade, não, vamos parar e pensar para a televisão. Mas no conjunto nós acabamos pensando em todas as possibilidades. Os parceiros são Prefeitura, Governo do Estado e a venda de ingressos, transmissão de televisão, que é o mais importante, é um valor significativo a transmissão. Enfim, tudo isso agregado dá mais ou menos um montante de 7 milhões, é o que a gente tenta fazer o carnaval. Quando não era transmitido pela televisão, era um carnaval cadenciado, que o pessoal fazia por amor. Quando passou para a televisão, passou um carnaval mais técnico, mais show. Isso vem da época desde Joãozinho 30, que revolucionou o carnaval com um carnaval mais artístico, mais luxuoso, mais, como é que se diz, profissionalizou o carnaval. E ele virou mais show. É um grande espetáculo, né? Quer dizer, na verdade, as escolas de samba, elas são preocupadas com o público, com os jurados e também com as câmeras. Ou talvez até principalmente com as câmeras. O Joãozinho 30 veio da ópera, né? Embora veio da cultura popular, era maranhense, né? E ele certamente ele veio para dançar no Teatro Municipal e depois... Ele era bailarino, Ele era né? bailarino. Ele queria ser bailarino. Queria ser bailarino. Eu conheci bastante o Joãozinho, ele era uma pessoa interessantíssima. Olha, isso que a gente vê, e a gente, não sei se a nossa geração verá, mas, enfim, se você pensar no carnaval como era na época do entrudo e depois todo um processo de transformação que o carnaval sofre até os nossos dias, a gente vai ver que essas transformações, elas são irreversíveis. Você querer, por exemplo, que o carnaval seja como aquelas pessoas que foram entrevistadas. Volte a ser. É uma utopia. Isso não vai acontecer mais. O que pode eventualmente acontecer é uma coexistência. Acho muito difícil. Porque a tendência é essa transformação glamurosa mesmo, citada agora por esse último entrevistado, que mostra que essas transformações, elas não significam que são transformações qualitativas, para baixo ou para cima. Não é o rebaixamento de qualidade, não é o crescimento de qualidade, é apenas uma transformação. E é muito difícil você imaginar um produto, por exemplo, cultural, que não tem essas transformações recorrentes a todo momento. Claro. Quer dizer, e essa transformação, ela termina sendo necessária, porque se não ocorrerem essas transformações, elas ficam se ensimesmando e a tendência é sucumbir. Como já desapareceram diversos produtos da cultura popular. Agora, deixa eu só fazer uma... Você sabe que, por exemplo, eu sou santista. O Carnaval em Santos era um evento extraordinário. Meu pai foi diretor social do Clube Internacional de Regatas durante mais de 15 anos. Então, ele cuidava dos carnavais. Então, meu pai descobriu um pintor que era do Scala de Milão. E ele que fazia toda a ambientação de um ginásio de esportes e transformava o ginásio em Veneza, em Bagdá, em coisas desse tipo. No Egito. Entendeu? No Egito. Então, nós, desde pequeno, a gente tinha uma fantasia para cada dia de carnaval. Então, isso fazia parte da cultura da gente. Então, é menos rico, não é? Essa coisa do espetáculo, ela sempre teve presente, ela se sofistica, de repente, através do Joãozinho 30, mas você vê, tinha um pintor que era do Scala de Milão que fazia toda a recriação da ambientação do carnaval. E isso fazia parte da cultura da cidade. Havia toda uma preparação com as marchinhas que chegavam e que você ia ver. O rádio, né? O rádio transmitia. O rádio. Tinha as escolas de samba, tinha os elencos das rádios que vinham e percorriam o país. Era muito rico e uma participação extraordinária da população. Entendeu? E as pessoas têm mania também de ficar falando com esse saudosismo só nos pontos negativos. E não lembro dos pontos positivos. Quem lembra que o desfile do Rio de Janeiro acabava a 1h da tarde, sob o sol de 40 graus dessa cidade, né?
esse modelo era seguido nas cidades do Nordeste também, sem horário, sem cronometragem. Isso, lá em São Luís tinha desfile que acabava às 10 da manhã, sobre o sol, não é tropical, é equatorial, né? Então você usar fantasias às 10 da manhã... Então, quer dizer, com a televisão, a rigidez da transmissão, essa coisa foi eliminada. Aí outro dia eu fui a Belém, só para completar, eu fui a Belém e Belém não conseguiu ainda fazer o horário de desfile. Então a gente fica lá plantado eu fui para fotografar, documentar, a gente fica plantado lá esperando, tu fica 45 minutos esperando uma escola entrar. A escola é tão pequena, quando ela desfila, ela dá meia hora, ou nem dá meia hora de desfile. Quer dizer, você fica mais tempo esperando a escola entrar do que vendo a escola desfilar, porque não tem essa pressão da televisão. E, nesse sentido, eu acho que a pressão da televisão funcionou bem. O Círio de Nazaré, nesse sentido, é mais escola de samba. Cumpre mais horário. Olha, nós fomos ouvir no Rio de Janeiro a professora Helena Teodoro Lopes. Ela é coordenadora do curso de pós-graduação em figurino e carnaval da Universidade Veiga de Almeida. Ela faz uma análise interessante da influência da televisão na cultura carnavalesca e comenta também o peso que a televisão tem sobre esse espetáculo. Vamos ouvir a Helena. A televisão tem um peso muito grande porque as pessoas estão acostumadas a serem invadidas em seus lares pela televisão durante 365 dias do ano, durante quase 24 horas. E a gente tem uma televisão com uma imagem muito boa, com uma qualidade muito boa, mas com um distanciamento cultural muito grande do seu próprio povo. Então, a televisão vai fazer com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de ser brasileiro no Brasil. Você vai querer cantar samba enredo, marchinha de carnaval ou comer comida típica brasileira quando você está fora do Brasil. Aqui no Brasil, você quer imitar o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, a influência da TV na vida e no comportamento do povo é imensa. As próprias escolas estão verificando como é importante lidar com a nossa tradição cultural para que nós possamos enfrentar essa tendência da mídia brasileira, que é usar os padrões europeus e querer que o Brasil seja um Brasil francês e não um Brasil negro e indígena. Eu fico horrorizada com o que eu vejo na cobertura dos desfiles das escolas de samba. Veja bem, por exemplo, mestre sala e porta-bandeira, eles representam o princípio feminino e o princípio masculino dentro da cultura negra em interação. Exu é movimento. Então, a dança do mestre sala e da porta-bandeira é a dança da reza, é a dança da energização do espaço onde eles estejam, eles representam os valores da escola de samba. A bandeira representa a ancestralidade. Então, a porta-bandeira e o mestre-sala representam aqueles elementos jovens que mantêm os valores e que faz com que a ancestralidade se promova e que entram em interação com Deus através do movimento, porque tem consciência de que vida é movimento. Então eu acho que penetrar nos meandros da cultura negra, entender o significado de axé, energia de vida, de Iku, morte, de Auô, mistério, seriam elementos básicos e fundamentais para quem vai cobrir carnaval. A escola de samba é basicamente uma comunidade terreiro na avenida. É uma maneira de ser e estar no mundo feita há 40 mil anos pelos africanos e que seus descendentes nas Américas integraram e incorporaram com as tradições locais. Confesso a vocês que eu nunca vi uma explicação desse tipo numa cobertura de carnaval. Você estava dizendo antes do programa que a Liga das Escolas entrega para as emissoras, né, um bloco, um caderno, né, contando os enredos, essas para coisas. Os jurados e para as emissoras. Mas ele é tão prolixo, e aí ele já é prolixo tão, que eu acho que pouca gente dá o trabalho de ler. Pois né? Então informações como essas talvez enriquecessem, né, a transmissão. Que nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui. Eu acho que o que ela fala é muito interessante, com um aprofundamento, vamos dizer, do fenômeno carnaval, né? Do que significa isso. Eu participei junto com o Gilberto Gil e nós defendemos uma posição muito importante e graças ao Brasil nós conseguimos aprovar a Convenção
sobre a promoção e proteção da diversidade cultural, entendeu? Da diversidade das expressões culturais. Então, uma coisa que a gente aprendeu a conceituar é de que essa promoção e essa proteção da diversidade, e certamente isso em função de uma globalização extremamente agressiva e que, de uma certa maneira, tende a descaracterizar as manifestações autênticas, como ela está aqui defendendo, mas, na verdade, ao mesmo tempo, antropofagicamente, esses processos, eles não podem ficar dentro de uma estufa. Isso. Como você falou agora há pouco, que há uma tendência, então, de uma estagnação, né, de um processo, na ausência de movimento, como ela fala que cultura é movimento, e isso se perde. Então, certamente, esses aspectos que foram levantados aqui por ela, e que a gente, de uma certa maneira, também levantou no nosso papo aqui com relação à indústria cultural, eles são relevantes, mas, na verdade, esse processo é um processo, como ela disse, em movimento, e que a gente tem que justamente encontrar esse equilíbrio para não permitir justamente que essas manifestações elas fiquem, de uma certa maneira, descaracterizadas. Mas eu acho que no Brasil a gente tem, vamos dizer, uma cultura tão viva que eu acho que essas preocupações são interessantes, mas e eu acho que tem que estar muito presente também, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar consciente desse processo extremamente rico de várias influências, de várias linguagens. E eu acho que é maior que isso. Eu admito a fala, eu concordo com a fala da professora, mas eu acho que o nosso tempo coloca o carnaval dentro de esferas mais amplas. Eu acho que a referência da negritude está lá presente, mas ela não é a única e nem pode ser considerada a melhor. A maneira como uma escola de samba desfila hoje deve tudo ao sistema operístico europeu. Exatamente. Então, o grande encontro da música afro com o sistema operístico europeu é que resulta na escola de samba. Então, você não pode, dentro de uma análise da manifestação, realçar apenas o sistema tribal africano que vai determinar 100% de excelência para essa manifestação. Eu acho que isso é um pouco perigoso, porque as referências, por exemplo, o que vamos fazer com a comunidade branca inteira que gosta e que desfila e que produz também escola de samba? Lá no e os mestiços, e todo mundo. O Carnaval do Nordeste é bem nordestino, né? Até porque tem um aspecto muito importante que é o indígena. Tem um aspecto importante que é o seguinte: o nosso país não vieram por acaso africanos, vieram muitos europeus, vieram povos orientais. Quer dizer, no fundo, nós somos produto da somatória dessas culturas e, na minha opinião, elas devem ser contempladas. Não pode se concentrar só numa cultura afro ou numa cultura... Isso é um pouco sentimento de culpa, né, professor? Numa especificidade cultural. É um pouco sentimento de culpa que o brasileiro tem do maltrato, da escravidão. Isso tudo pesa muito na consciência, né? Aí, de repente, nesse momento, seria um momento de recuperar a autoestima negra. Não, mas eu acho que só para recuperar o que ela falou, né, ela falou em termos de informações. Algumas informações que a cobertura não mas ela falou aqui a explanação dela é muito boa. Não, e para tocar exatamente ela é uma mulher brilhante. Para tocar exatamente no ponto que o senhor quer colocar, realmente as transmissões, às vezes eles colocam gente de esporte, colocam jornalista de esporte. A Globo faz isso. Ele quer transmitir o desfile como se fosse um jogo de futebol. Aí realmente não dá. Eu acho que esta é uma das preocupações da entrevistada. Certamente. Isso me choca também. Ela não está discutindo se as informações são só africanas ou europeias. Ela está, claro que ela está enfatizando a questão africana, mas eu acho que não exclui as demais. Não pode esquecer. Não, e nem ela tem essa intenção. Não, mas a gente tem que... Aí eu acho que vale uma observação, que é a presença da cultura indígena, porque, na verdade... Nossa, de plumária, o trabalho de plumária que se faz em escola de samba, ele é totalmente devedor à nossa cultura indígena. Ninguém arruma pluma melhor do que o brasileiro. Exatamente. Quem arruma pluma melhor que inclusive, especialmente indígena. Lá tem os blocos de caboclinhos e tudo. O Brasil inteiro sabe fazer isso. Vamos dizer, essa presença indígena, principalmente no Carnaval nordestino, é muito forte. E tem aqui. A gente também tinha
as fantasias. Claro que muitas vezes o índio que aparecia aqui era o índio americano. É verdade. Do faroeste. Com essa eu vou fazer mais um intervalo, Sérgio. Nós voltamos já com o Ver TV, que conversa hoje sobre essa relação entre TV e carnaval. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre essa relação entre a televisão e o carnaval. E já que nós estamos em São Paulo, nós entrevistamos aqui em São Paulo o Renato Dias, que é um dos fundadores do cordão carnavalesco Colombolo. Ele faz uma análise da importância da cultura dos blocos de rua e da crescente busca por patrocínios, quer dizer, a comercialização também do carnaval aqui em São Paulo. Vamos ouvir o Renato. Aqui em São Paulo, né, para você ter ideia, acho que agora nós estamos vamos dizer que mais de 300 blocos de rua, né? Existem blocos que são formados em prol de carregar patrocínio, de pegar patrocínio. Então, os processos estão sendo invertidos, né? Na verdade, quando você faz um bloco, né, a gente estava falando bloco de rua, bloco sujo, são blocos que surgiram com a diversão, pelo seu processo litúrgico de carnaval, onde você coloca a sua manifestação, né, do trido de Momo na rua, né? E hoje eu sinto um processo, como as empresas estão começando a bancar carnaval, patrocinadores estão bancando blocos, estão chegando nesse carnaval para pôr as suas marcas, eu sinto que hoje está tendo uma inversão de valores. Então tem gente que está formando bloco, porque tem acesso à captação de recursos, então fala, opa, vou pegar um patrocínio aqui, então vou montar um bloco. E aí sai montando blocos para cantar Roberto Carlos, para fazer música brega, para cantar reggae, e não se atenta, né, à verdadeira essência do Carnaval de São Paulo, que eram os cordões, que era ligado ao samba, a marchinha, a marcha sambada. É isso. Mas não pode. Por que não pode? Lá em São Luís tem bloco de reggae que sai no Carnaval. Eu sou muito reticente em relação a esse tipo de discurso, sabe? Porque aí quando as pessoas falam, o povo não está brincando no Carnaval. Que povo que você está se referindo? O povo, na acepção maior da palavra, são todas as classes sociais que formam a sociedade. Não são só as classes populares. A classe média também é povo. A elite também é povo. O povo brasileiro somos todos. Quando você quer dizer que o povo não está na rua brincando carnaval, ele está se referindo, ele quer se referir a que os pobres ou as classes populares é que talvez não estejam brincando da maneira como ele imagina. Mas aí eu digo, o povo está brincando o carnaval sim. E que mal há em fazer um bloco com música sertaneja? Me parece que no fundo aí existe uma reticência de preconceito contra a música sertaneja. Não, mas música sertaneja não é música de carnaval. Mas o que é música de carnaval? Tem uma tradição de música carnavalesca no país, mas as tradições, de muitos anos. As tradições podem ser reinventadas. Quanto que a gente imaginou? O Carnaval de Salvador inovou demais nesse sentido. Ele eletrificou, Salvador eletrificou o frevo. Elétricos. Né? Você pode Salvador criticar, eletrificou o frevo. Eles são uma manifestação. Eu sou um pouco mais dessa visão. Embora eu acho que a gente tenha que se preocupar. Eu acho que eu fui uma das pessoas que participou da convenção. Eu acho que a gente tem que ter um olhar no sentido de preservação dos aspectos identitários, mas acho que isso não chega a perturbar, vamos dizer. Eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais... A gente não pode ter medo, né? Não pode ter medo. Ficar com medo de tudo, que tudo vai morrer, tudo vai se acabar, eu acho que não é por aí. O que a gente não pode é realmente esquecer a tradição, que é uma coisa importante. De jeito nenhum, eu também concordo. A base cultural de um país está na sua tradição cultural. Se a gente despreza essa tradição, a gente está correndo um sério risco não de transformar, mas de fazer dessa cultura algo que não tem mais identidade com o povo. Quando ele fala dessas situações onde entra dinheiro e tal, aí a gente, na minha opinião, isso descaracteriza um pouco o objetivo fundamental do carnaval, que é uma coisa lúdica do povo e passa a ser uma coisa mercantil. Então, o carnaval perde a sua base,
que não é mais lúdica e é mercantil, e aí vai mudar tudo. Nesse momento, a gente precisa ficar muito de olho nessas transformações, porque elas são muito perigosas. Perigosas no sentido de que pode desvirtuar um produto da cultura lúdica brasileira em troca de um mercantilismo surgido assim, aleatoriamente, mas que depois ganhou proporções, aí você descaracteriza a Veja cultura. bem, para isso eu acho é perigoso. que o trabalho que nós fizemos no Ministério da Cultura, justamente de valorização das políticas públicas, no sentido de preservação e proteção das identidades, eu acho que ele é muito importante. Agora, certamente, esses aspectos que são, vamos dizer, que fazem parte hoje da nossa realidade, esses conflitos que se estabelecem a partir de uma visão mercadológica que eu acho que sempre pode ser ameaçadora, eu concordo com você do ponto de vista identitário, mas a gente não pode ter medo. Eu concordo com ele que a gente não pode ter medo, a gente tem que estar desafiando isso. Para isso, é preciso que a gente tenha um Ministério da Cultura, as secretarias estaduais, como hoje nós temos um Plano Nacional de Cultura, que estabelece metas e que certamente, vamos dizer, tem que estar trabalhando no Porque sentido se dessa não houver preservação. essa presença do Estado, Exatamente. o mercado faz isso. O mercado vai tocar. Eu acho que essa é a preocupação um pouco do que ele... Mas eu não acho que o Estado deva tutelar com mão de ferro o processo cultural. Não, o Estado não é produtor de cultura. O Estado, ele é, de uma certa maneira, uma espécie, através das políticas públicas que têm que ser feitas e construídas junto com a sociedade, junto com as pessoas que estão envolvidas, é justamente um garantidor do processo. Claro, mas não pode ser determinador. Uma coisa interessante, Sérgio, é que o Renato Ortiz fala com todas as letras, nos vários escritos dele, ele diz que essa estrutura de administração de cultura que nós temos no Brasil, até hoje, é uma estrutura herdada da ditadura. O Ministério de Cultura foi criado durante a ditadura. As secretarias estaduais de educação e as municipais foram criadas durante a ditadura. O objetivo delas, sabe qual era? Monitorar o processo cultural. Principalmente monitorar. Então, quando a gente saiu da ditadura e a gente continua reafirmando o poderio federal e nas esferas federais e a intervenção do Estado e a tutela do Estado, dizendo o que se pode, o que não se pode, o que é bom, o que não é bom, eu acho pouco perigoso. Mas eu acho que aí o Sérgio tem que falar porque... Olha, isso eu posso falar claramente, porque, veja bem, pelo contrário, a gente, no Ministério da Cultura, trabalhou no sentido de um compartilhamento com a sociedade. Tanto que já o próprio programa do Lula, ele justamente fugia desse aspecto, vamos dizer, de uma cultura, vamos dizer, elaborada monitorada e elaborada dentro dos gabinetes. Sim. Tanto que todas as políticas públicas... Acho que isso que merece bastante cuidado. Todas as políticas públicas que nós construímos no Ministério da Cultura, durante esses últimos 12 anos, foram extremamente compartilhadas pela sociedade. Nós tivemos 3 grandes conferências nacionais com presença de 2.000 pessoas do Brasil todo. E as políticas foram construídas a partir desse consenso, entendeu? Tanto que o Plano Nacional de Cultura reflete isso hoje. Mas o que não quer dizer que a gente tenha essa uniformidade. Tem muitos, vamos dizer, estados e municípios que ainda têm essa visão de tutela. Olha, eu venho de uma cidade, São Luís do Maranhão, que é patrimônio cultural da humanidade, e que sofre muito por isso. Eu sei. Com essa tutela e esse monitoramento. Os projetos de cultura aprovados, na maioria, só são aprovados quando dizem respeito ao que seja folclore, ao que seja o patrimônio arquitetônico. Nós estamos esquecendo uma coisa muito importante. Em um país onde realmente exista um processo democrático em andamento, como é o caso do nosso, por mais que nós queiramos, não tem espaço para vigilância da produção cultural. Não existe. Quer dizer, é isso que você falou, Sérgio. Vocês tinham liberdade para agirem lá. E não há. A democracia é uma coisa irreversível. Se você tem espaço para produzir, essa produção, ela jamais terá uma vigilância do Estado. O Estado é um mero observador, porque quem produz é a sociedade. O Estado fica como mero espectador, porque o Estado é ele é um fomentador do processo. É um fomentador. E o poder executivo é que tem que fazer com que a cultura passe por transformações. Não se pode pensar em democracia com vigilância. Mas eu concordo com você que existem os resquícios
autoritários ainda. Esse A gente tem, Olha, eu queria voltar para a televisão. vejo E há uma preocupação que a gente até não conversou aqui ainda sobre as crianças e o carnaval. A televisão, as crianças e o carnaval. Está aqui o tio Vitor que pode nos ajudar nessa conversa com as crianças. Nós entrevistamos o escritor Ronaldo Correia de Brito, ele é autor do livro Arlequim, que tem como objetivo mostrar para as crianças as origens do carnaval. Ele faz uma análise da programação do carnaval dirigida às crianças. Vamos ouvi-lo. A programação para crianças, especificamente sobre carnaval, é nenhuma mesmo. O carnaval, ele ficou muito apartado. Esse carnaval que era feito com as crianças, era uma escola de formação de músicos e de bailarinos. Esse carnaval é feito pelas comunidades. Mas, no geral, num contexto todo da cidade, ele não é feito. Ele não é feito. E a TV não apresenta nenhuma opção formativa e informativa para o público infantil e juvenil. O carnaval, o que é mostrado é um carnaval de celebridades, orgiástico, em que as pessoas estão muito ali para se mostrar e não tem atrativo, pelo menos para mim. E acho que para as crianças também não. As crianças preferem ficar vendo filmes e jogando. Com muita razão. O carnaval, ele é um carnaval de apartheid social. Existe um carnaval popular e existe um carnaval da classe alta. E o sentido com que a classe popular dança, com que as pessoas dançam, por exemplo, um maracatu, um caboclinho e um maracatu rural e um boi, é completamente diferente do sentido com que a turma sai para encher a cara aí na rua. Há um sentido de criação artística dentro desses brinquedos que eu acabei de lhe dizer, de criação, de transmissão de uma arte. Uma coisa é fazer, participar, dançar, se divertir, transmitir arte em relação às crianças, como ele acabou de dizer, e outra coisa é você assistir, você ser um mero espectador do espetáculo feito pelos outros. Eu acho que essa é um pouco a nossa discussão aqui e a televisão está presente, né, nesse tipo de debate. Mas eu acho que ele toca numa questão interessante que quando a gente lembra tanto, e acho que ainda permanece, né, a realização, pelo menos em clubes, né, das matinês infantis, baile etc. Infantil, era uma tradição. Baile infantil. No Maranhão, de onde eu venho, São Luís, que era uma cidade de 150 mil pessoas na década de 60, 70, eu ia muito baile infantil. Os pais levavam as crianças fantasiadas, faziam-se e compravam-se fantasias específicas para crianças. Isso aqui é uma reprodução cultural que vai se perdendo, né, ao longo do tempo. Se você mas as crianças hoje querem. Aí a pergunta é, criança quer baile de carnaval? Porque o que a gente vê é criança nem brinca mais na rua. Criança fica pendurada no videogame. Talvez mesmo o pai colocando, mesmo anunciando um baile e o pai comprando a fantasia, a própria criança talvez. Mas aí eu acho que tem um aspecto formativo que ele está falando. Eu acho que, de repente, a gente pode recuperar isso. Por exemplo, tem um trabalho hoje todo de recuperação do universo das marchinhas e está começando realmente a frutificar. As marchinhas, eu me lembro que em novembro começavam a surgir as marchinhas e todo mundo procurava aprender para cantar no carnaval. No baile, no curso. E elas faziam uma crônica da vida brasileira. Na década de 50 era só isso. E era uma crônica da vida brasileira, uma crônica cáustica, porque falava de tudo, de sexo, de política, eram extremamente críticos. Tinha sempre marchinha política. E muito humor, muito humor. E aí tem os grandes, né? Todos os grandes sambistas faziam marchinhas, entendeu? Então você vê... Queremos fazer uma homenagem ao Braguinha, né? O maior de todos? Braguinha, talvez o maior todos eles, Lamartine Babo. Lamartine. Olha, realmente era uma riqueza. Agora, falando do universo da criança que ele falou, o universo da criança é um universo extremamente, vamos dizer, desprestigiado do ponto de vista formativo. Então, o Castelo Rá-Tim-Bum, hoje, eu tenho 50 e tantos anos de profissão, já fiz coisas da maior importância artística em teatro e tudo, mas eu considero, como cidadão, a coisa mais importante que eu fiz da minha vida foi fazer o Rá-Tim-Bum, porque ele formou gerações no Brasil, entendeu? Então, o Brasil todo, entendeu? Eu tive em tribos indígenas, onde, de repente, eu estava num ritual, os índiozinhos no meio do Xingu vinham e falavam, tio Vitor, tio Vitor. Os meninos, os cheiradores de cola da Praça da República, vinham e me chamavam de tio Vitor.
Mas o número de pessoas que chegam para mim e falam, estou emocionado, estou... Por quê? Porque isso está relacionado com uma vivência da infância. Aquilo, o Rá-Tim-Bum fez parte da formação da personalidade dele. Eu acho que é nesse sentido que ele está reivindicando uma, vamos dizer, uma presença maior. Mas não é só com relação ao carnaval. Eu acho que uma das políticas que nós desenvolvemos no Ministério da Cultura, vamos dizer, dentro da área de diversidade, foi da cultura da infância. E principalmente desse aspecto lúdico que tem no Rá-Tim-Bum, porque o Rá-Tim-Bum, ele respeita a criança. Ele não impõe, ele não é um programa que é feito para vender uma mercadoria ou um produto, entendeu? Pelo contrário, ele faz com que a criança fale das artes, fale do comportamento, até de asseio, são as canções. Tem aqui o Marcelo Taz, que faz aquelas... Por que não é resposta? Tem música, em suma, tem a fantasia, tem o Dr. Vitor, que é cientista, mas, ao mesmo tempo, ele é um homem ligado às artes, assim, um pouco aquela feição do renascentista, né? do Da Vinci, né? É o artista e o cientista. Em suma, eu acho que essa preocupação é muito justa. Eu acho que hoje, na minha opinião, acho que o grande desafio do Brasil é justamente você ter uma política de educação e cultura que, de uma certa maneira, tenha essa abrangência e esse respeito pelo universo da criança para que a gente possa ter realmente a formação de um novo Brasil. Eu vou ter que encerrar, Valdenir. Muito obrigado aos três pela presença. Obrigado. Eu acho que o Sérgio termina bem lembrando aí o Castelo e a importância dos programas de televisão para crianças, né? Não só em relação ao carnaval. Eu quero agradecer a presença dos três, quero agradecer também a você que nos assistiu e que nos acompanhou de casa, lembrando que todos podem acompanhar o Ver TV também através do Twitter, pelo Facebook ou entrar em contato diretamente conosco através do endereço eletrônico que é o vertv@ebc.com.br. O programa Ver TV é transmitido também pela TV Câmara todas as quintas-feiras a partir das 19h. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá! Todo dia a lua vem chamando todos os vagabundos a sorrir. A estrela d'alva é quem lhe guia, amor. Só paro se beber até cair. Rezo para ser mais pagodeiro. Essa noite ninguém vai me impedir. Só não chego nesse samba, amor. Se você me largar, se o bonde quebrar, se a ponte cair.